Na verdade, a Papais nos procurou para fazer, eles queriam fazer uma projeção mapeada num cone que era o símbolo deles, que era uma árvore. Eles tinham, não sei qual que era a origem da história deles, mas todo o stand deles tinha esse cone que era uma árvore e eles sempre usavam isso em todos os stands deles. E eles queriam uma projeção nesse cone. Não era meio um cone, né? Era um cone, aqui era de um jeito que era de outro. Se ele fosse um cone perfeito, seria muito mais fácil, mas ele não era um cone... Ele não era um cone perfeito, ele tinha um lado que era maior. E eles deram a planta pra gente do stand, já estava pronto a planta do stand. Eles queriam que projetasse naquele cone branco. Quando a gente foi para lá, né, fomos eu e o Davi para conversar primeiro, nós apresentamos vários portfólios de vários trabalhos que a gente já tinha feito, e os caras falaram, olha, mas é possível projetar num cone? Eu falei, se você projeta na superfície, qualquer superfície você consegue projetar, mas é um desafio. Porque qual que é o problema? Você fechar os 4 lados do cone com projeção, com o software que a gente tinha na época, já era um software bem mais avançado. Perto de hoje não, mas para a época já era, né, o software espanhol. E você conseguia mapear e acertar a superfície no cone de uma forma até meio que 3D. Você ajustava e conseguia montar. Mas o grande desafio é o seguinte, tudo no cone distorce. Primeiro ponto. Se eu coloco um objeto redondo no cone, ele vai ficar distorcido. Se eu coloco um quadrado, ele vai ficar distorcido, porque é um cone, você tem um formato. Então, nós tivemos que fazer um cálculo de distorção do vídeo para compensar. Então, a gente tinha que entortar o quadrado assim, para que ele ficasse reto. O círculo, a gente tinha que fazer uma distorção. Então, a gente fez toda a edição e depois passava por um mapa só de distorção com Warp para fazer funcionar. E outro desafio principal, o cone, um vídeo ele tem o lado esquerdo e o lado direito. O cone ele é cônico, ele não tem fim. Então, o que saía de um lado do vídeo, ele já tinha que entrar do lado de cá também. E esse foi o grande desafio, a gente conseguir... Isso aí o Aaron resolveu lá no After, né? Ele criou um mapa maluco que quando entrava, né? Quando ele saía daqui, esse mesmo vídeo já estava numa outra composição que era uma loucura, né? A gente montou não uma maquete, mas a gente montou um cone daquele também na empresa, né? Para simular. Depois que estava tudo mais ou menos estruturado, estudado e tal, gente, vamos testar? E aí a gente fez uma estrutura de metal com EVA mesmo branco, reproduzindo, fazendo um mockup exatamente da posição, de como era, justamente para a gente ver se a distorção estava legal. E ainda assim a gente tem que fazer um ajuste, porque algumas peças ainda estavam um pouco distorcidas, para que a gente pudesse então entregar para o cara. Se o cara está fazendo uma esquadria é tudo quadrado, aquele monte de janela. Imagina a janela tudo torta, não podia, né? O produto tem que ficar perfeito. Então, esse foi o grande desafio. O som lá, você colocou, acho que o 4. Foi 4.0, se não me engano. 4.0. A gente usou junto com o projetor, não foi? Foi. Eram 4 projetores, né? Eram 4, depois acabou entrando mais numa outra projeção que tinha numa tela, mas para o cone eram 4. Era o Panasonic, 9.000 lumens. E aí, outro desafio era a iluminação do stand, né, cara? Que era bastante. O stand era inteiro vazado, então a gente teve que colocar esses projetores para poder realmente cobrir, né? Não era o ideal, mas era o que dava, né? Porque pro ideal você teria que colocar projetores da Barco gigantescos de 15 mil que nem daria para pendurar na estrutura por lá dentro. Do stand, né? Na verdade foi um aprendizado, né? A gente não sabia, a gente até imaginava que ia dar esse problema, porque quando eu comentei com o Aaron, a primeira coisa que ele falou, cara, nós vamos ter problema com distorção. Primeiro que o projetor também, quando ele fica mais próximo aqui e mais longe, ele abre mais o pixel aqui, ao contrário, aqui ele fica mais fechado o pixel e ele embaixo mais aberto. O foco foco aqui, outro foco lá. São focos diferentes e o projetor tinha que estar numa posição, então a gente teve que trabalhar com todas essas variáveis que a gente sabia que ia dar problema, mas a gente foi resolvendo no decorrer do processo. E por isso que a gente teve que fazer um mockup no final, para ter certeza do que era o que a gente estava fazendo, a gente estava no caminho certo, né? Porque
O cliente não quer saber se, deu uma distorção. Ele não quer, você tem que entregar o projeto perfeito. Foi até interessante esse evento, porque foi também um dos primeiros eventos que a gente fez em São Paulo, né? E uma das coisas que a gente percebeu era o quanto muita gente já conhecia a gente, sem a gente saber. O Aro estava montando, a gente a gente tinha um grid para poder alinhar os projetores com o logo da empresa. E alguém passou, olha, os caras da Nova 3D, né? Na época era Nova 3D. Era um cara que tinha uma empresa no Paraguai, cara. Viu e falou que já tinha visto o trabalho da gente, porque realmente era muito inovador, né? A gente sempre busca inovação e, para a época, aquilo era muito inovador, né? E era um momento do stand. Em vários momentos soltava aquela projeção, o pessoal parava para assistir, lotava o stand e o pessoal ficava em volta. E todo mundo, às vezes, punha a mão na tela. O cara não sacava que era um projetor. Então ele ia pôr a mão assim, e aí ele ficava procurando, aí que ele via os projetores. Mas no primeiro momento ele achava que era alguma TV, alguma coisa em formato cônico, né? Porque é diferente, né? Foi um projeto bem legal também. E depois a gente fez vários trabalhos para eles, né? De 3D, cadeado abrindo, fechando.